Salve, salve, meus chai! Hoje eu vou falar sobre caso clínico. Essa semana eu tive a oportunidade de operar 2 pacientes que estavam com pedras na bexiga. Quando a gente fala de caso clínico, eu vou falar um pouco sobre sintoma, tratamento, método de diagnóstico. Então fica ligado nesse vídeo que é para você aprender a prevenir essa doença, para que seu animalzinho não tenha que passar por uma cirurgia. Me chamo José Carlos, sou médico veterinário responsável pelo projeto Vet Viajante e vem cá que eu vou te ensinar a cuidar do seu animalzinho para ele estar sempre saudável do seu lado. E bora lá pro vídeo. Pessoal, quando a gente fala sobre cálculos em bexiga, é fundamental que, igual a todas as doenças, vocês vão ver eu falar isso com frequência, a gente precisa de tratar a causa do problema. Se a gente trata a causa do problema, a gente soluciona. Se a gente tratar só os sintomas, só aquilo que o animal está manifestando, só aquilo que o seu animalzinho está te mostrando, às vezes está com dor, às vezes está com dificuldade para urinar, você vai cuidar daquilo e logo depois a doença volta. Então é importante que a gente sempre busque o tratamento da causa, tá? E para a gente chegar na causa, no motivo pelo qual tem pedra lá na bexiguinha do seu animalzinho, a gente tem que separar em 5 tipos de cálculo. Cada um desses 5 é formado de um jeito, tem um tipo de tratamento e existe uma regra para todos eles, tá bom? Inclusive, pessoal, eu vou deixar aqui no canto, ó, de vez em quando vai passar alguns cálculos de cirurgias que eu já tive a oportunidade de fazer e a gente tirou uma fotinha. Então você vai ver que existe casos que tem muito cálculo, um cálculo é diferente do outro e o tratamento eu vou deixar aqui para vocês como que é feito. Em via de regra, o que cabe para os 5 tipos de cálculo. A primeira via de regra é o seguinte: se o animal está obstruído, ele não consegue urinar, isso daí obrigatoriamente tem que passar por cirurgia para tirar aquele cálculo e ele conseguir urinar. Isso daí é fundamental para ele se manter vivo, tá bom? Então, animal que está obstruído, independente do tipo de cálculo, tem que ir lá e fazer a retirada desse cálculo. Tá urinando, agora eu vou buscar a causa do problema para a gente fazer o tratamento correto. Como que eu vou definir o tipo de cálculo? Para definir o tipo de cálculo, como vocês vão ver aqui na foto, tem cálculos de diferentes formatos, de diferentes tamanhos, com características individuais de cada um. Então, a gente não consegue definir só olhando ele. A gente precisa de pegar o cálculo, encaminhar para o laboratório e o laboratório vai falar, ó, esse é o cálculo tal. A partir disso, a gente entra em cada tratamento específico. O cálculo mais comum que a gente costuma ver é o cálculo de Struvita. Esse cálculo, pessoal, está muito associado àquele paciente que tem sempre infecção urinária. Infecção urinária com presença de bactéria principalmente. O que acontece nesses casos? A infecção urinária faz uma inflamação da parede da bexiga. Esse processo inflamatório faz a bexiga descamar, soltar a celularidade, ela vai ali para o fundo formando um sedimento e esse sedimento se agrega, aí forma o cálculo, tá? Como que a gente faz o tratamento? O tratamento e a prevenção é cuidar para que esse animalzinho não tenha infecção urinária, principalmente se for bacteriana, utilizar um antibiótico que vai acabar com aquela bactéria para não ficar tendo recorrente. No caso de alguns animais como gatos, prevenir estresse. E existe a possibilidade também da gente fazer uma correção de dieta. No cálculo de Struvita, se a gente mudar a alimentação, a gente muda o pH da urina e com isso a gente previne que venha se formar cálculo de Struvita, tá? Então, nesse cálculo é comum para pacientes que têm cistite e eu consigo corrigir com dieta. Mudei a dieta, não precisa de cirurgia, tá bom? Outro cálculo que é muito comum da gente ver, oxalato de cálcio.
esse cálculo obrigatoriamente precisa de fazer cirurgia. Esse não desfaz com dieta, não tem remédio que eu possa dar para o animalzinho e ele vai desfazer. Então, esse paciente tem como prevenir. E como que é a prevenção? É comum de ver cálculo de cálcio naqueles animaizinhos que têm uma urina muito ácida. Se eu fizer um exame de rotina, pelo menos uma vez por ano, avaliando a urina do meu animalzinho e percebeu que o pH está muito ácido, eu consigo ir corrigindo esse pH para não deixar predisposto à formação desse cálculo de cálcio, tá bom? Então, tem prevenção, mas se precisou de tratar, é cirúrgico. Outro cálculo que a gente vê com a frequência mais ou menos comum é o cálculo de urato. Esse cálculo é comum em pacientes que têm lesão hepática, lesão no fígado. Então, como que a gente vai prevenir? Fazendo os exames de rotina. Se esse paciente tem lesão no fígado, ele está apresentando alteração no fígado, é fazer o tratamento e acompanhamento do fígado para que não fique predisposto a formar um cálculo lá na bexiga. Se ficar com dúvida por que forma esse cálculo, sendo que a lesão é no fígado, deixa aqui nos comentários que aí eu faço um vídeo te trazendo os detalhes sobre esse assunto, tá bom? Mas em vias de regra, prevenção de cálculo de uratro é prevenindo lesão no fígado. Como que previne lesão no fígado? Fazendo avaliação de rotina. Pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, faz um check-up do seu animalzinho, confirma que o fígado tá bom. Se precisar, já trata, porque vai estar prevenindo uma cirurgia, tá bom? Outro cálculo que a gente vê, cistina. Esse cálculo eu não pego com muita frequência, porque ele tem característica de ser hereditário. Como a maioria dos nossos tratamentos é com animais de abrigo, animais de resgate, animais que vieram da rua, a gente acaba não tendo um histórico desse animalzinho. Então eu não sei se o pai já teve, se o vô já teve, se a mãe já teve. Porém, se você conhece os pais do seu animalzinho, conhece os irmãos do seu animalzinho e eles sempre têm cálculo na bexiga, é um sinal de alerta. Se esse cálculo tem característica de ser genético, então significa que ele herdou essa doença do pai e pode, não é obrigatório, mas pode manifestar a presença desse tipo de cálculo, tá bom? Esse tipo de cálculo, pessoal, ele é parcial. Metade dos pacientes precisa de operar, a outra metade eu consigo corrigir com dieta. Mas o ideal para esse paciente é saber o histórico ali da família dele, ver os irmãozinhos, ver os pais e fazer os exames de rotina. A ultrassonografia é recomendada fazer pelo menos uma vez por ano. E por último, o cálculo de fosfato de cálcio. Esse também é cirúrgico, só que o oxalato de cálcio e o fosfato de cálcio são dois extremos. O pH é muito ácido e já no fosfato o pH é muito alcalino. Então, a prevenção serve da mesma medida. É fazer uma avaliação da urina do seu animalzinho, saber que o pH tá bacana, isso já vai prevenir que ocorra. Se o pH estiver muito ácido, se o pH estiver muito alcalino, fica predisposto a formar um desses dois e os dois é tratamento cirúrgico. Os sintomas, agora que a gente já sabe esses 5, os sintomas cabem em todos eles. É aquele animalzinho que tem dificuldade para urinar, tem estria de sangue, então tem um pouquinho de sangue na urina, é aquele animal que terminou de urinar, fica gotejando, é aquele animal que se posiciona para urinar e não consegue, é aquele animal que sente muita dor na região abdominal. Então, isso são sinais que a gente precisa se atentar na rotina, se preciso for, fazer uma ultrassonografia. Então, basicamente é isso. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários.
perceba o quanto é diferente um cálculo do outro e precisou, VET Viajante está aqui.